programa Esplendor da Verdade, iniciando através das suas rádios Mãe de Deus, AM 1370, FM 107.9, emissoras católicas, evangelizando, trazendo para você a palavra de Deus, o encontro com Deus, orações e tantas oportunidades de permanecer na escuta do Espírito Santo, na escuta da palavra de Deus. Também aqui no programa Esplendor da Verdade, mais um momento para a gente conhecer a doutrina da igreja, estudar juntos a nossa fé, a fé católica. E hoje quero trazer para você um assunto que tem a ver com este mês de outubro, que é o Rosário. A gente celebrou já a festa de Nossa Senhora do Rosário, ela é celebrada no dia 7 de outubro. Também nós temos nesse mês de outubro outras celebrações de Nossa Senhora, né? Como nós tivemos o dia de Nossa Senhora Aparecida, que é padroeira do Brasil. A gente inclusive lembra o milagre do sol que aconteceu na última aparição de Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de outubro, em 1917. E tantos fatos, mas o mês de outubro ele é conhecido como mês missionário e também mês do Rosário. E a gente vai falar sobre o Rosário hoje, então, vendo a importância dessa oração, essa oração que é recomendada por Nossa Senhora tantas vezes. Ela diz: rezem o Rosário, rezem o terço todos os dias, né? E a gente vai entender por que então essa oração é tão preciosa. Como é que a gente é chamado a rezar o terço ou a rezar o rosário, né? Quero trazer para você este assunto no programa de hoje. Por isso, vamos juntos, vamos aprender, vamos conhecer mais dessa devoção à Nossa Senhora. Lembrando do sonho de Dom Bosco, Dom Bosco tinha sonhos proféticos. Este grande santo italiano, ele sonhava e estes sonhos iam se concretizando. Estes sonhos traziam aquilo que Deus queria revelar a Dom Bosco, eram experiências místicas. E teve um dos sonhos de Dom Bosco em que ele viu a igreja como um navio e acontecia um naufrágio. Aquele navio estava passando por uma imensa tempestade, estava a ponto de naufragar, mas ele foi sustentado por duas colunas. E Dom Bosco diz que essas duas colunas que sustentaram o navio eram a coluna da Eucaristia e a coluna da devoção à Nossa Senhora. E esse sonho profético de Dom Bosco tem todo o sentido, né? É muito coerente. Nós temos visto ao longo dos tempos o que nos sustenta. Este amor, essa proximidade com a Virgem Maria e, é claro, a centralidade da Eucaristia. Não nos esqueçamos disso, né? E a gente hoje vai falar sobre uma dessas colunas, porque falando do Rosário, nós também falamos da nossa devoção à Virgem Maria. Então fique na sintonia, vamos iniciar em oração, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine e que pela força do Espírito Santo, nós possamos aprender a viver como verdadeiros cristãos. Que Ele venha realizar em nós essa obra de nos tornar um outro Cristo. Isso é ser cristão e só o Espírito Santo, o Espírito que santifica, é que pode realizar isso em nós. E nós clamamos: vinde Espírito Santo. Enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Rádios Mãe de Deus, o programa Esplendor da Verdade. Hoje, então, quero falar com você a respeito do Santo Rosário, essa oração que a gente faz com os terços, né? O Rosário, que é o conjunto dos terços, que é uma meditação dos mistérios da vida de Cristo.
Então é interessante, é importante sabermos que a oração do rosário é uma oração cristocêntrica. Você já possivelmente ouviu essa palavra, né? Cristocêntrica. Ela já se explica. É Cristo no centro. E como é que pode ser, se a gente está rezando Ave Marias, uma oração cristocêntrica? É porque, através da oração das Ave Marias e também dos Pai Nossos, nós estamos contemplando os mistérios da vida de Cristo. E sempre que nós estamos com Nossa Senhora, nós estamos com Jesus, porque é o que ela faz, é nos levar para Jesus, é apontar para nós Jesus. Então, sempre que a gente reza o terço, sempre que a gente reza o rosário, nós somos convidados a, com Maria, olhar para Jesus, conhecer Jesus, amar Jesus. E a oração do rosário nos traz tantos momentos da vida de Jesus para a gente refletir, para a gente meditar. Não é só para citar e recitar as orações vocalmente, sem pensar no que está dizendo, né? Mas são orações para serem rezadas, para serem vividas dentro também. Então, esses mistérios que a gente contempla ao longo do terço, ao longo do rosário, é para nos introduzirmos nesses momentos da vida de Jesus, para vermos e a cada dia descobrirmos mais desses momentos, do seu amor, da sua palavra, do mistério do seu amor por nós. Então, contemplar com Maria a Jesus é o que nós fazemos quando a gente reza o rosário. Falando um pouquinho da história do rosário, a gente encontra diversas versões, né? A respeito do nome, a respeito da estruturação do rosário. O que a gente pode dizer é que não veio de uma hora para outra. Não foi algo que de repente começou a se rezar as Ave Marias com as bolinhas do terço, né? As bolinhas do rosário, seguindo ali 5 dezenas cada terço, e 3 terços, depois 4 terços, os mistérios estes. Não foi de uma hora para outra. Foi algo que foi se estruturando ao longo dos tempos. A gente sabe que a origem dessa oração está numa outra oração que se fazia, que era a oração dos Salmos. Se rezava com o saltério. O saltério é o livro dos Salmos. A gente sabe que a Bíblia nos traz 150 salmos. O saltério tem 150 salmos. E o rosário, inicialmente, possuía 150 Ave Marias, tendo vindo dessa oração dos Salmos. Existe uma versão dessas histórias do rosário que é muito bela, por isso eu quero partilhar com você. Diz assim, que na antiguidade, os romanos, os gregos, tinham o costume de coroar as suas estátuas com rosas ou até com outras flores. Era uma homenagem que eles prestavam àquelas suas imagens. As mulheres cristãs começaram a adotar esse costume. Então, cristianizaram esse costume. Eles adornavam imagens de pedra, né? Estavam ali embelezando algumas imagens. O que as mulheres cristãs faziam? Olha só o sentido que foi dado a esse costume. Elas, quando eram levadas para o martírio, então o início do cristianismo, nós sabemos que foram séculos de perseguições. E os cristãos eram mortos, eram martirizados publicamente. Tinha gente que ia assistir ao martírio dos cristãos. Que coisa, né? Mas a gente sabe que foi assim a história e em muitos momentos os cristãos foram e são perseguidos ainda, também fisicamente. E as mulheres cristãs, o que elas começaram a fazer? Quando elas iam ser levadas para o martírio, elas vestiam as roupas mais belas e elas
se adornavam, colocavam na sua fronte coroas de rosas. Elas transformaram aquele costume de embelezar estátua, né? Fazer uma coroa de rosas para embelezar, elas se embelezavam, mostrando a alegria que tinham, a entrega que faziam de si mesmas, mas com essa profunda certeza de irem ao encontro do Senhor. Por isso se embelezavam, para irem ao encontro do Senhor. Colocavam uma coroa de rosas sobre si. Então, à noite, os cristãos recolhiam aquelas flores. Depois das mulheres também, antes, quer dizer, delas serem martirizadas, então eles recolhiam as flores para compor as coroas e eles recitavam uma oração. Colhendo aquelas flores, a cada flor, eles recitavam uma oração pelas mulheres que seriam martirizadas. Nasceu o costume, recomendado pela igreja, nasce esse nome, né? Essa é uma das versões do nome Rosário. São rosas oferecidas à Virgem Maria. As orações que a gente faz das Ave-Marias são rosas. É por isso que tem o nome de Rosário. Também, os 150 salmos é um costume que a igreja tem de rezá-los há muito tempo, um costume recomendado, especialmente a gente vê na vida dos eremitas, dos monges, essa oração dos 150 salmos, considerados uma oração extremamente agradável a Deus. Então, todos aqueles que podiam rezavam e chegavam até a saber de cor os 150 salmos. Mas a gente sabe que nem todos conseguiam ler naquela época. E também nem todos conseguiriam acesso ao livro dos Salmos. Não era fácil como hoje ter uma Bíblia, ter acesso à leitura das Sagradas Escrituras, né? Então, para aqueles que não podiam ler, que não podiam ter acesso aos salmos, foi sendo substituído os 150 salmos por 150 orações. Então a gente sabe que alguns rezavam um versículo de cada salmo, 150 versículos dos salmos, né? Quando não se rezava os salmos todos. E também surgiu o Saltério da Virgem Maria. Então, ao invés de rezar os salmos, rezar 150 Ave-Marias. Os Saltérios Marianos, assim ficou conhecido primeiramente o Rosário, né? 150 Ave-Marias. E também aí já se traz a atenção aos mistérios de Cristo. Os santos desse tempo vão falando sobre os mistérios da humanidade, da divindade de Jesus e adorando a Jesus, vão meditando na sua vida, na sua paixão, na sua morte, na sua ressurreição e vai se unindo a essa devoção de contemplar a vida de Cristo com a oração do Saltério Mariano, a oração das Ave-Marias. O que se conhece é a partir do século XII, em algumas comunidades cistercienses, é uma ordem religiosa, né? O uso de saltérios marianos e, inclusive, eles acrescentavam aos próprios salmos uma antífona mariana. Então, eles faziam assim os saltérios marianos, né? Também as meditações começaram a ser acrescentadas e ao longo dos séculos foi se desenvolvendo até chegar à forma como hoje nós conhecemos, de serem 150 Ave-Marias. Isso também foi permitido, especialmente porque nem todos poderiam rezar os 150 salmos, né? E as 150 Ave-Marias, então. Pouco antes do final do século XII, acontece a aparição de Nossa Senhora a São Domingos de Gusmão, Nossa Senhora do Rosário.
e ela oferece a Domingos, a São Domingos de Gusmão, a arma do rosário. Aconteceu ali que ele teve uma experiência mística, um encontro com a Virgem Santíssima, e ela diz para ele que a melhor arma para combater as heresias daquela época, que era algo que afligia muito São Domingos, ele estava em oração pedindo o socorro do céu contra aquela situação que enfrentava, e ele vê Nossa Senhora e ela diz para ele que a melhor arma era não a flagelação, mas a recitação do seu saltério. O meu saltério, diz assim a Virgem Maria, e ela estava se referindo à récita do rosário, as orações das Ave-Marias. São Domingos, então, ele vai ensinar, ele vai levar essa devoção, especialmente na sua ordem religiosa, e a população começa a rezar com devoção o rosário. Mas depois de passados uns 100 anos, um século da morte deste grande santo, o rosário que tinha ganhado ali o coração de tantas pessoas, né? Rezar as Ave-Marias, meditando os mistérios de Cristo, o rosário começa a ser esquecido. E aconteceu que em 1349 aconteceu uma terrível epidemia na Espanha. O país estava sendo devastado. O título dessa epidemia ficou como Morte Negra, a Peste Negra. E Nossa Senhora apareceu juntamente com Jesus ao frei Alano de la Roche, que era superior dos dominicanos, da ordem que São Domingos tinha fundado, né? E acontece que Nossa Senhora pede ao frei Alano que fizesse reviver aquela devoção ao seu saltério, a devoção do Santo Rosário. E o padre Alano, junto com outros freis dominicanos, começaram a trabalhar para que essa poderosa devoção fosse conhecida, fosse difundida, essa devoção que tanto agrada a Nossa Senhora. E foi com o Beato Alano que o rosário tomou a forma que tem até hoje, que foi dividido nas dezenas, que cada dezena contempla os mistérios da vida de Jesus e Maria, e essa devoção se estendeu por toda a igreja. Inclusive, nós temos documentos da igreja falando sobre o rosário, tantas palavras do autêntico magistério, de santos papas, falando sobre a importância do rosário, para que a gente não deixe passar, não nos esqueçamos dessa arma, né? Vamos aqui fazendo o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente continua conhecendo mais das maravilhas do Santo Rosário. E nós hoje estamos falando sobre o rosário, a oração do terço, do rosário, que é tão recomendada por Nossa Senhora e por tantos santos da igreja, pela igreja toda, porque é uma oração preciosa, é uma arma contra as tentações, contra o inimigo de Deus, para enfrentar as batalhas espirituais. É uma oração para ser rezada intensamente e não somente recitada de uma forma mecânica, né? Não é oração de repetição de palavras que nem papagaio, não é. Às vezes a gente reza assim, né? Nem pensa no que está rezando e vai dizendo aquelas palavras que a gente já decorou com a cabeça longe. Isso não é oração. Oração sempre vai partir do interior e vai se expressar também nas palavras, nos gestos. Mas se a gente não está vivendo aquilo que estamos rezando, que sentido tem, né? A gente é chamado a rezar o terço, a rezar o rosário de uma forma profunda. É um desafio que a gente precisa a cada dia ir melhorando um pouquinho, né? Porque, vamos ser sinceros, a gente muitas vezes dá uma viajada, está rezando o terço e vai longe, né? Não está pensando muito não.
mas nós somos convidados a prestar mais atenção, a pensar naquilo que estamos rezando, naquele mistério que estamos meditando, a fazer um esforço. Vamos nos comprometer a fazer um esforço para melhorar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã. Um dia, a gente poderá rezar intensamente o terço, o rosário, né? Também meditando realmente os mistérios da vida de Cristo. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. E a oração do Santo Rosário, então, é uma das devoções mais valiosas de todo o cristianismo. Quando a gente vai repetindo as Ave-Marias, é para a gente entrar nos mistérios da vida de Cristo e, a partir do coração de Maria, olharmos para aquele acontecimento de salvação. Pense, você ali meditando o mistério da Anunciação, primeiro mistério gozoso, a Anunciação da vinda do Salvador. Se a gente só fala e começa a rezar e não pensa, a gente perde a riqueza que nos está sendo trazida. A gente deve pensar, mergulhar nesse mistério, estar lá olhando para Maria, olhando para o anjo, pensando na alegria do céu, nesse tempo que é a plenitude dos tempos chegou. O anjo está vindo anunciar que o Messias, o Salvador, vai nascer, e Nossa Senhora acolhe o convite e ela diz sim, e todo aquele diálogo e a saudação do anjo e a alegria do Pai em enviar seu Filho. Quantas coisas, né? E quanto mais ainda a gente pode meditar num único mistério. Meditar, nossa, a abertura da Virgem Maria para dizer sim à vontade de Deus. Nossa, o anjo veio anunciar. Quantas vezes foi anunciado em nossa vida a vontade de Deus, né? E a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Quantas vezes Deus espera que eu também diga, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quantas vezes Ele me mostra que já enviou o seu Filho, que já me deu o Salvador. Nossa, quantas coisas a gente pode trazer para a nossa vida, né? Então, esse é um mistério. Depois a gente vai seguindo os passos dos mistérios. Nós temos a Anunciação, a Visitação, o Nascimento, a apresentação no templo, a perda e o encontro do menino Jesus. Aqui os mistérios gozosos, né? Então a gente está falando da infância de Jesus. Algo que é misterioso ao mesmo tempo. Foi no escondimento que ele cresceu em estatura, sabedoria e graça. E nós podemos mergulhar nas poucas páginas do Evangelho que nos falam desses mistérios e contemplá-los com Maria, olhar para Jesus, nos admirar. Olha, é muito rico esse contemplar. Então, se a gente é conduzido pelo Espírito Santo, nós vamos a cada dia descobrir, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, novas luzes, né? O Evangelho, a cada dia eu descubro novas luzes, novos entendimentos, porque é uma palavra que é sempre para hoje, sempre atual, né? E daí a gente tem os outros mistérios. A princípio eram 150 Ave-Marias, né? Tendo vindo esse número do número dos Salmos, como a gente contou ali no início da história do Rosário. Hoje em dia tem mais um terço, né? Na verdade, não são mais 3 terços, são 4 agora. O nome terço ficou. Terço seria a terça parte do rosário. Agora a gente sabe que ele é dividido em 4, mas o nome não vai mudar, não. O nome ficou terço, né? Mas a gente tem agora os mistérios luminosos, porque antes pulava da perda e o encontro do menino Jesus no templo, lá para os mistérios dolorosos. Então, da infância de Jesus, pulava para a paixão de Jesus. Foram introduzidos os mistérios luminosos para a gente também seguir os passos de Jesus nesse momento da sua vida pública,
no anúncio do Evangelho e tantos momentos importantes que a gente contempla, né? Batismo de Jesus, o milagre das bodas de Caná, e a gente pode fazer memória de tantos milagres que Jesus realizou, e o anúncio, o convite à conversão, e depois a gente tem a transfiguração, e nós temos a instituição da Eucaristia. Então são mistérios também importantíssimos, por isso é que foram introduzidos para a gente contemplar, e é algo recente dos tempos de São João Paulo II, né? Depois nós temos os mistérios dolorosos, contemplamos a paixão de Jesus, e depois os mistérios luminosos, em que a gente contempla a ressurreição, o Pentecostes, início da igreja, e também a Virgem Maria, assunta aos céus e coroada. Olha, é uma riqueza que abrange todo o Evangelho, né? Com as meditações do Rosário, a gente percorre as páginas do Evangelho. Por isso, sempre, sempre vai ter algo novo para a gente meditar. Aqui, quero trazer para você algumas palavras do Papa Emérito Bento XVI sobre essa devoção do Rosário, para a gente ter ideia do que a gente está fazendo quando rezamos o terço ou o Rosário. Ele diz assim que o Santo Rosário não é uma prática piedosa do passado, não é oração de outros tempos em que se podia pensar com nostalgia. O Rosário está experimentando uma nova primavera. É sempre novo a oração do terço, essa contemplação dos mistérios de Cristo. É um dos sinais mais eloquentes do amor que as novas gerações sentem por Jesus e por sua mãe, Maria. Ele dizia assim que no mundo atual tão disperso, ou seja, um mundo tão cheio de coisas que fazem a gente perder a atenção do que é essencial, né? Tantas distrações. Essa oração, a oração do Rosário, ajuda a colocar a Cristo no centro, como fazia a Virgem Maria, que meditava em seu coração tudo o que dizia de seu filho e também o que ele fazia e dizia. Rezar o Rosário nos ajuda a colocar Cristo no centro. Quando se reza o Rosário, se revivem os momentos mais importantes e significativos da história da salvação. Percorrem-se as diversas etapas da missão de Cristo. Também Bento XVI vai dizer que com Maria, o coração se orienta para o mistério de Jesus. Coloca-se Cristo no centro da nossa vida, do nosso tempo, das nossas cidades. Quando a gente contempla e medita os seus santos mistérios, nós fazemos isso, colocamos Jesus no centro. Que Maria nos ajude a acolher em nós a graça que procede dos mistérios do Rosário, para que através de nós possa difundir-se na sociedade a partir das relações diárias e também purificá-la de tantas coisas terríveis, abrindo toda a sociedade para a novidade de Deus. Então, quando nós rezamos o Rosário, nós vamos sendo introduzidos na vida de Cristo e nós vamos impregnando também o lugar que a gente está, as pessoas que convivem conosco, com o bom odor de Cristo, com a sua palavra, com a sua santidade. Então é uma oração que atinge a tantos lugares, a tantas pessoas, uma poderosa arma espiritual. Existem promessas com relação ao Rosário. Nossa Senhora, nas suas aparições, fala do Rosário e faz promessas, traz promessas para aqueles que rezarem o Rosário, que é um escudo de defesa contra o inferno, que destrói os vícios, livra dos pecados, extermina as heresias. Nossa Senhora promete a sua proteção para aqueles que rezam o Rosário. Ela fala que ele faz germinar a virtude, faz que a gente desenvolva as virtudes e que a gente consiga se submeter à misericórdia de Deus. Fala que, através da oração do Rosário,
no nosso coração, o amor do mundo vai sendo substituído pelo amor de Deus, o amor por Deus. Os nossos desejos vão sendo transformados e a gente começa a desejar as coisas celestiais e eternas. Ou seja, é um meio de santificação das almas. São frutos, são bens que o rosário alcança. Nossa Senhora nos ensinou isso e nós vemos que isso aconteceu na vida de tantos santos. Nós vemos, inclusive, milagres que aconteceram na vida de pessoas que eram devotas de Nossa Senhora e que rezavam o rosário. Ficou famoso o milagre daquele lugar em que caiu a bomba atômica, né, Hiroshima, aquela bomba atômica que matou a tantas pessoas lá no Japão e que ficou intacto um lugar, num mosteiro, né, uma capela em que viviam os religiosos, os freis que rezavam o rosário. E aquele lugar ficou intacto no meio de todos os escombros, de toda a destruição. E eles viram que foram salvos por causa da oração do rosário. Nós temos ainda tantos outros testemunhos, né, de santos e de pessoas que receberam graças extraordinárias de Nossa Senhora através da oração do rosário. E é claro, a graça mais extraordinária, maior do que a cura física, maior do que ser livrado dos perigos físicos, é a salvação das almas, a nossa conversão, é ser livrado da morte eterna e ser santo. E isso também a gente alcança por meio dessa devoção, que não é só repetição, mas é uma oração de contemplação de Cristo com Maria. Vamos partilhar mais uma música e a gente continua com o programa Esplendor da Verdade. E a gente vai chegando ao final do programa Esplendor da Verdade, falando hoje sobre o Santo Rosário, sobre essa devoção tão importante, tão recomendada pela Igreja e por Nossa Senhora, para que com ela contemplemos os mistérios de Cristo. Encerrando, trago algumas palavras de São João Paulo II, que fala que o rosário nos transporta misticamente para junto de Maria, para que ela nos eduque, nos plasme, até que Cristo esteja formado em nós plenamente. Ele diz também que nunca, como no rosário, o caminho de Cristo e o de Maria aparecem unidos tão profundamente. Maria só vive em Cristo e em função de Cristo. E ele também dá um testemunho de que o rosário o acompanhou, a São João Paulo II, né, nos momentos de alegria e nas provações. E ele diz: eu confiei ao rosário tantas preocupações, e nele encontrei sempre conforto. O rosário é minha oração predileta, oração maravilhosa. Que nós também possamos aprender a amar essa oração e a rezá-la com profundo amor, com profunda devoção. E assim vou encerrando o programa de hoje, agradecendo a você pela sintonia, deixando o convite para você continuar conosco, ligado na programação das Rádios Mãe de Deus. Até mais, um abraço, Deus abençoe.